Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Nessa terça-feira, dia 21 de abril, a nossa equipe continua a repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. Entre os destaques, a gente fala sobre a questão da higienização do veículo. O que você deve fazer para manter o seu carro pronto, apto nesse momento em que a gente vive uma pandemia. Além disso, a gente vai falar sobre a campanha de doação, de arrecadação de agasalhos e também mantimentos das atléticas do curso de Direito e Medicina aqui da Univates e que esse material todo vai ser destinado para famílias do bairro Conservas. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal da Univates dessa terça-feira está no ar. Iniciamos essa edição do Jornal da Univates no dia 21 de abril, numa terça-feira, para continuar justamente a questão da repercussão do Covid-19 aqui no Vale do Taquari. De imediato, eu já vou abrir um bate-papo agora com o coordenador da fiscalização da Secretaria de Planejamento aqui do município, porque a gente quer saber justamente como que bares e restaurantes, nesse momento, vêm respeitando a questão do decreto municipal, a questão de horários, a questão de não aglomeração de pessoas, e isso vem acontecendo através também da fiscalização justamente dessa pasta, a Secretaria de Planejamento, junto com outras secretarias do município, Brigada Militar. Então eu vou dar boa noite para o Tiago e saber justamente do coordenador da fiscalização se isso vem sendo respeitado no município. Diga lá, Tiago, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite à audiência da TV Univates. Bom, primeiramente é importante entendermos que o decreto do Estado da semana passada facultou aos municípios a flexibilização do isolamento e o consequente retorno às atividades. O município de Lajeado, assim, então o fez, permitiu a liberação de algumas atividades comerciais e o seu retorno, né? Porém com algumas regras a serem seguidas, principalmente com relação a evitar a aglomeração de pessoas na parte interna das empresas. E é justamente nesse sentido, então, de fazer cumprir aquilo que está disposto no decreto municipal e estadual, e também no sentido de orientar essas empresas, né, a fazer a coisa do jeito certo, né? No último sábado e no último domingo, então, fizemos novamente ações coordenadas pela Secretaria do Planejamento, com o apoio da Vigilância Sanitária, Secretaria da Segurança Pública, agentes de trânsito e também da Brigada Militar, né? Nós fizemos uma ação no município, vistoriamos quase 80 empresas, né? Algumas delas foram notificadas, então, a fazer cumprir aquilo que está disposto no decreto municipal e estadual. Essas ações, então, elas ocorrem frequentemente, diariamente, manhã, tarde e noite. Inclusive agora, enquanto conversamos, tem uma equipe que está na cidade, rodando as academias todas, né, para fazer cumprir principalmente a questão da capacidade máxima interna dentro das academias, né, que ficou limitada a 5 pessoas a partir do decreto da última semana, certo? Também é importante lembrar a todos que a partir do dia 24 próximo, o uso de máscaras vai ser obrigatório nos espaços públicos municipais, né, nas ruas da cidade, e também a partir do último dia 14, né, ficou obrigatório dentro dos estabelecimentos comerciais que os clientes também façam uso, além, obviamente, dos funcionários, né, destas empresas. É importante também lembrar, Marcos, que nós estamos todos do mesmo lado, certo? Nós não estamos poder público de um lado, empresa de outro, e pessoas, cidadãos de um outro lado. Estamos todos do mesmo lado. Estamos todos
no sentido de evitar o avanço muito rápido deste vírus, né? E com isso, consequentemente, o colapso no sistema de saúde. Então, pensando nisso, a gente faz essas orientações diárias e pedimos a colaboração de todos. O vírus está aí, esse é um problema mundial e contamos com certeza com a colaboração e o apoio de todos. Um grande prazer conversar com vocês. Forte abraço. Tá certo, obrigado ao Thiago. A gente continua o Jornal da Univates falando justamente do Covid-19. Só antes a gente vai fazer uma rápida pausa, a gente vai para o intervalo, porque quando retornarmos a gente vai saber de um infectologista os efeitos do Covid-19 no corpo. Por que esse vírus mata tanta gente? Isso depois do intervalo. Já retornamos com o segundo bloco do Jornal da Univates nessa terça-feira. Aliás, a nossa equipe segue, justamente nesse combate ao coronavírus, e a nossa maneira de fazer isso é te levando informação. E é por isso que eu vou chamar agora, dar boa noite para o Guilherme Domingues, ele que é infectologista do município, é professor aqui também da Univates, e nos traz detalhes sobre a questão específica do Covid-19. Por que esse vírus ele tem esse poder de propagação tão grande? Por que ele mata tanta gente? Por que a gente está vivendo essa pandemia por causa de um vírus? Boa noite, Guilherme. Boa noite, Marcos. Então, vamos falar um pouquinho do coronavírus em Lajeado, certo? O que nós temos hoje? Hoje nós temos no hospital, aqui no BOR Lajeado, um quantitativo bem maior, eu diria que hoje é nosso recorde de internações. Nós temos hoje 14 pacientes internados, sendo 7 desses em unidade de terapia intensiva e 5 ou 6 pacientes em uso de ventilação mecânica, né? Então, pacientes que estão graves. Desde o início, né, da pandemia e das corridas, das consultas, nós avaliamos que inicialmente teve muita procura, né? Muita gente, principalmente com sintomas gripais, né? E que provavelmente por efeito também, né, do distanciamento, né, que ocorreu então social, também houve redução das gripes, os sintomas gripais que se tinha no início, né, de outros vírus, e que agora nós temos tido menos procura, né, mas que muito mais casos realmente. Então, se a gente considerar assim que antes a gente tinha, 30, 40, né, no município, entre ligações, né, tínhamos 1 ou 2, agora nós temos 10 a 15, né, procuras no município, e dessas nós temos mais, né, maior positividade, que eu diria assim. Então, mais pacientes suspeitos realmente, que apresentam exames, né, sugestivos e que acabam positivando posteriormente. Tá? Nós estamos evoluindo como toda epidemia. Nós temos casos dentro de empresas, nós temos casos dentro de outros órgãos públicos, e nós estamos lidando então não só com, né, contatos domiciliares agora, mas nós também estamos lidando nesse momento com contatos profissionais, né? Então, por isso que é importante as empresas hoje que começaram então lentamente a abrir as suas atividades, que se utilize então essas máscaras para que se reduza essa contaminação, principalmente dos comerciantes, dos funcionários entre eles e com os clientes, né? Então, a gente ainda não chegou na pior fase, né? A gente acredita que ainda vai haver um pico, não sabemos quando, né? Existem algumas progressões, mas não se sabe quando. Então, recomendar que não afrouxem as suas medidas de bloqueio, usem máscara, higienizem as mãos, usem o álcool gel, tá? Não é para sair para passear sem máscara, reunião de amigos, festa de aniversário, não é esse momento ainda, tá? Está se voltando algumas atividades por um problema realmente econômico,
mas que tem que ter todo o cuidado para que isso não piore as coisas e a gente tenha que novamente fechar as portas do comércio, tá bom? Obrigado, boa noite. Obrigado ao Dr. Guilherme Domingues, ele que é infectologista, também professor aqui da Univates. Aliás, já que a gente está falando de saúde nesse momento aqui no nosso telejornal, vamos fazer o seguinte, vamos abordar justamente com o professor Jairo Herli, aqui da Univates, ele que é o responsável sobre o Saúde Univates, que tem mais detalhes sobre a questão dos leitos. A Univates estima aí em cerca de 2 semanas ter prontos cerca de 40 leitos para auxiliar esse momento de pandemia. O Hospital Bruno Born, aliás, seria a Univates nesse momento, trabalhando com esses 40 leitos, uma espécie de anexo do Bruno Born. É mais ou menos isso? Boa noite, professor Jairo. Oi, Marcos, tudo bom? Eu estou aqui num dos ambientes que a Univates tem para mostrar o que nós estamos fazendo para disponibilizar leitos para enfrentamento do coronavírus. Eu estou no ambulatório de especialidades médicas e nessa sala nós já temos alguns leitos, como vocês podem ver, que são leitos que nós colocamos à disposição para recebermos pacientes na medida em que for necessário. Fizemos uma combinação juntamente com a Prefeitura de Lajeado, pela Secretaria da Saúde e o Hospital Bruno Born, para que nós pudéssemos deixar esse espaço da forma adequada. Há muitas preocupações para que tudo isso funcione. Entre elas, nós temos a questão da hotelaria, da alimentação, dos plantões 24 horas, da limpeza, enfim, tudo que está relacionado a um hospital, que nesse caso substitui um hospital de campanha e pode ser feito aqui na nossa instalação. São muitos leitos que nós vamos colocar aqui à disposição, aproximadamente 40. E vamos começar a utilizá-los em blocos, na medida em que o hospital demandar essa necessidade. Quando for começar a ocupar lá, nós imediatamente começamos a liberar aqui. Agora é a nossa rápida pausa, aliás, ela é muito rápida mesmo, porque quando nós retornarmos com mais um bloco do nosso Jornal da Univates, a gente vai estar te explicando as maneiras de higienizar a tua máscara caseira. Tá certo? Não sai daí, daqui a pouco tem mais Jornal da Univates. Retornamos, terceiro bloco do Jornal da Univates, a nossa equipe que vem diariamente fazendo justamente a cobertura, te trazendo a repercussão, os impactos do coronavírus aqui no Vale do Taquari e trabalhando de maneira remota. Nós estamos seguindo que as autoridades de saúde estão solicitando que, ao máximo possível, sempre ficar em casa, né? Respeitar essa questão do distanciamento social. Aliás, a Bianca Malman está fazendo isso, está trabalhando de maneira remota, mas mesmo da casa dela, ela chega agora com informações, detalhes sobre a questão da Univates, porque tem recados importantes. Nesse momento de Covid-19, foi aberto um processo seletivo, que é um vestibular online. E também o horário da biblioteca aqui da instituição está funcionando de uma maneira diferente. É mais ou menos isso? Diga lá, boa noite, Bianca. Olá, Marcos, boa noite. Então, a biblioteca da Univates, ela permanece fechada, mas aqueles alunos que precisam fazer a retirada de algum material, de algum livro físico, têm agora uma opção. Isso porque a biblioteca está fazendo o agendamento de horários para a retirada desses materiais. Bom, como que funciona? Primeiro, o aluno ele deve enviar um e-mail para biblioteca@univates.br, onde ele deve informar mais dados sobre a obra, como o título, o nome do autor e a edição. A partir disso, a equipe da biblioteca vai estar avaliando, vendo se aquele livro realmente está disponível no acervo da biblioteca e se o aluno, se ele tem limite disponível para fazer essa retirada. Caso esteja tudo ok, o aluno vai receber por e-mail uma data e horário para ir até a biblioteca, ir até este local e pegar os livros que ele solicitou. Lembrando que essa é uma opção, né, em meio a essa pandemia do novo coronavírus, em que a biblioteca da Univates está fechada e ela vale tanto para alunos da instituição como para funcionários. Vale ainda lembrar, Stout, que o vestibular da Univates está com as inscrições abertas e para este semestre o vestibular ele vai ser feito de maneira online, de maneira virtual. São 35 opções de cursos presenciais e 18 na modalidade EAD. Os alunos interessados em começar um curso de ensino superior podem acessar o site univates.br/vestibular, onde vai ter mais informações sobre como funciona esse vestibular online da Univates. Voltamos contigo aí no estúdio, Marcos.
Tá certo, Bianca, a gente agradece as informações que chegam da Univates nesse momento. Aliás, além dos horários da biblioteca, né, para os estudantes, para a comunidade em geral, ela que traz informações sobre o vestibular, né, esse processo seletivo online. Aliás, a gente vem reforçando aqui no Jornal da Univates, né, aproveita esse momento, é uma crise. Obviamente é uma crise econômica, estrutural, na nossa saúde, mas é também um momento de se repensar, de se replanejar e quem sabe, né, buscar um novo futuro, um novo recomeço, quem sabe voltar a estudar, ou quem sabe tentar uma segunda graduação, ou buscar aquele vestibular tão sonhado. Acessa lá, univates.br/vestibular, tu pode fazer online, dessa vez o vestibular, e pode ser uma grande oportunidade na tua vida. Aqui no Jornal da Univates a gente continua a repercussão do Covid-19 e agora é para acionar a infectologista Cristiane Hernandes, ela que é da Unimed Vales do Taquari, Rio Pardo, e te traz detalhes da maneira como tu pode higienizar a tua máscara caseira. Boa noite, doutora. Olá, pessoal. Eu vim aqui conversar um pouquinho sobre as máscaras de tecido. Então, a máscara de tecido que está sendo recomendada para a população em geral pelo Ministério da Saúde nesse momento é uma máscara, então, que deve ser elaborada com um pano duplo, tecido duplo, né? Tem vários modelos que podem ser feitos e está disponível também nas redes, as medidas, enfim, mais adequadas. Como que a gente usa? Todas as pessoas, exceto profissionais de saúde e exceto pessoas que estejam com sintomas respiratórios, devem utilizar toda vez que for entrar em contato com outras pessoas, como ir ao supermercado, como ir à feira, ou qualquer outro ambiente onde terão outras pessoas. A máscara deve ser utilizada no máximo por 2 horas, após deve ser trocada, ou antes desse período, se elas estiverem úmidas. Como que se higieniza? O ideal é que cada um, se vai ficar mais tempo fora de casa, leve mais de uma máscara, até para poder trocar. Lembrando que a máscara deve ser sempre retirada pelos tirantes, nunca tocando na parte da frente, que é a área contaminada. E de preferência guardar dentro de uma embalagem plástica, para poder trazer para casa e fazer higienização. Como que se higieniza? Ela pode ser reutilizada quantas vezes for necessário, desde que bem higienizadas. Pode deixar de molho em torno de 20 minutos numa mistura de água sanitária com água normal, água limpa, ou apenas em água e sabão, deixar de molho em torno de uns 20 minutos e depois lavar. Tá? Importante não misturar com roupas íntimas ou outras roupas então da casa, e também o mais importante é que ela esteja sempre bem seca antes de ser reutilizada. Tá? Então, para facilitar, para garantir a secagem, pode ser feita no sol ou então passar com um ferro quente que vai deixar ela bem adequada então para reutilizar. Mas o mais importante disso tudo é a higienização das mãos e evitar qualquer tipo de aglomeração sempre que for possível. Obrigado pelas informações, tá aí as dicas, né, para ti que está utilizando a máscara. Aliás, você que é de Estrela já sabe, já está valendo a regra, é exigência utilizar a máscara nesse momento, e a partir do dia 24 de abril, ou seja, daqui uns dias, essa semana ainda, vai começar a ser lei aqui no município de Lajeado. Então todo mundo é obrigado a utilizar essa máscara. Então essas dicas são mais do que importantes agora da infectologista da Unimed de Vale do Taquari e Rio Pardo, para que a gente perceba as formas também de estar higienizando a máscara. A gente vai para um rápido intervalo, quando a gente retornar tem os últimos conteúdos dessa edição de terça-feira, e eu vou estar falando justamente sobre o teu automóvel, como é que tu pode estar higienizando o teu veículo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos com o quarto e último bloco desse Jornal da Univates da terça-feira. Aliás, a gente continua essa repercussão do Covid-19, coronavírus, para te dar agora uma dica importante sobre a questão do teu veículo. Como tu deve higienizar o teu carro nesse momento. A gente sabe que tu entra e sai do carro o tempo todo, daqui a pouco pessoas podem estar contigo no veículo naquele momento. E como higienizar o carro? Como manter ele perfeito para esse momento de pandemia? Quem vai trazer os detalhes é a instrutora técnica de um CFC da cidade de Teutônia, a Lilian. Boa noite, Lilian.
Olá, Marcos, tudo bem? Um grande abraço em vocês. Eu sou a Lilian, do CFC Reicher Teutônia. Um prazer enorme estar aí com vocês, participando desse programa e podermos refletir um pouquinho sobre alguns cuidados essenciais no nosso dia a dia ao entrarmos dentro do nosso veículo, né? É importante lembrar que ele precisa ser higienizado também, porque a prevenção, ou seja, a limpeza é essencial para evitar a contaminação também, né? Então, seguem aí alguns cuidados, né? Nós, como autoescola, como CFC, a gente precisa no dia a dia mais ainda fazer essa manutenção, essa prevenção e essa higienização para evitar o contágio, né? Então, por exemplo, um álcool gel, mantendo um álcool gel, um frasquinho dentro do carro, para diariamente, quando entrar dentro do veículo, fazer uma limpeza, uma higiene nas mãos, quando sair da mesma forma, uma vez por semana. Fazer uma limpeza interna do veículo, né, usando água, sabão neutro, né, secar bem as partes internas, evitando deixar umidade. Saquinho de lixo, quando a gente chegar em casa no final do dia, retira o saquinho de lixo, retire a sujeira e depois recoloque ele dentro do veículo. Ar-condicionado, é importante manter filtros limpos, né, trocar eles quando necessário, quando saturados, fazer uma manutenção a cada 6 meses ou no mínimo a cada ano, porque em função da propagação, né, da proliferação do vírus, da sujeira, de bactérias, de fungos que ele pode conter no interior do veículo, então a manutenção é importante. Passageiros, quando formos transportar um ou mais, quando entrarem dentro do veículo, peço que higienizem suas mãos, façam uma limpeza, né? Passam álcool gel, é importante. Caso venham a espirrar ou tossir, que coloque a mão sobre sua boca, seu nariz, ou use um lenço apropriado, né? E manter uma frestinha da janela aberta é importante também, né? Então são alguns cuidados que no dia a dia a gente pode ter para evitar a propagação, para evitar a contaminação, então a nossa saúde agradece. Tá certo, a gente agradece as informações e vai para o último conteúdo dessa noite do Jornal da Univates. Eu vou acionar agora o Glauber, ele é estudante do curso de Direito, é um dos integrantes da Atlética do curso e eles estão fazendo, junto com a Atlética do curso de Medicina, são essas associações que buscam justamente trabalhar a questão esportiva dentro da academia, para saber detalhes da arrecadação que está sendo feita de roupas e também mantimentos para aquelas pessoas que estão necessitando nesse momento. Vamos dar boa noite para o Glauber e entender um pouco mais dessa ação. Diga lá, boa noite, Glauber. E aí, boa noite, Marcos. Então, há 2 semanas atrás, né, eu estava em casa e eu comecei a ver na TV que tinha muita gente passando, então, por necessidade, estava precisando de alimento. E nessa mesma semana, 2 semanas atrás, minha mãe chegou em casa e eu comentei com ela que eu tinha visto que tinha muita gente precisando de ajuda e estava à procura de alimento. E ela tinha acabado de fazer uma doação para uma escola lá do Conservas, né, um bairro de Lajeado, João Bosco é o nome da escola. E ela me disse que a diretora de lá estava bem preocupada porque o auxílio que elas tinham que estar recebendo do Estado para suprir a necessidade das crianças na escola não estava acontecendo. E tinha muita criança que dependia só daquela refeição do dia para ter alimento no dia, né? E aí eu me sensibilizei pela situação e disse, não, quer saber, eu vou então fazer uma ação, vou arrecadar alimentos e vou doar para essa escola. Então consegui o número da diretora, conversei com ela, a gente comentou que vai usar a escola como um ponto, mas que a gente vai entregar para as famílias do bairro Conservas. Diante do fato, né, sozinho eu não ia conseguir, então eu logo de cara pensei, não, vou chamar a Atlética do Direito, que é um pessoal que eu tenho bastante contato, porque é o curso que eu faço aí na Univates. Eles de início já falaram, não, vamos chamar mais gente, então procuraram algumas atléticas, acabaram chamando a da Medicina, então estão também na causa. Me sensibilizei pela ação que o Borrachos de Lajeado estava fazendo e pensei, cara, preciso da ajuda deles também. Chamei eles ficaram de ajudar. Aí eu precisava achar um lugar, então, para fazer essa arrecadação de alimentos e roupas de inverno. Chamei o diretor da escola que eu estudava, o diretor Edson, do Gustavo Adolfo. E ele também se sensibilizou e disse que a gente podia usar o local para fazer arrecadação, fazer a higienização dos alimentos e conseguir organizar melhor, né? Falei também com a nossa escola, né, de patinação, arte e movimento da nossa família. Elas também estão nos ajudando, que é da minha mãe e minha tia. E a gente então está correndo atrás
desses alimentos, né? O que a gente está arrecadando? A comida, roupas de inverno, moletom, calça, camisa de manga comprida, meia, cueca, calcinha, também cobertores. Alimentos, a gente pede aqueles alimentos de cesta básica, né? Vai acontecer nesse sábado e nesse domingo, no Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, dia 25 e 26 de abril. Ele vai então para esse bairro. Caso a gente tenha uma demanda grande de alimentos, a gente vai acabar dividindo em outras instituições que estão necessitando. E a gente decidiu se unir porque a união faz a força, né? Desse jeito a gente vai conseguir esse número de alimentos que a gente precisa, número de roupas de inverno, para ajudar bastante gente, e a gente deseja que isso aconteça. Tá certo, e te agradece a participação do Glauber e vai encerrando essa edição do Jornal da Univatius, reforçando, né, que justamente essa ação do pessoal do curso de Direito e também da Medicina, tudo que for arrecadado vai ser doado para as famílias do bairro Conservas. Tá bom? Vão aproveitar também e auxiliar nesse momento que é tão importante aquelas pessoas que estão precisando. A gente vai passar por tudo isso, cada um podendo auxiliar da maneira que pode, vai ser mais fácil ainda. A gente se encontra amanhã em mais uma edição do Jornal da Univatius, eu e toda a equipe da TV trabalhando de maneira remota, tá certo? Valeu, até amanhã! Jornal da Univatius. Apoio Cultural, Imobiliária Rodemunhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus.